Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Olá, seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo. Eu sou Rubem Rochel e vou acompanhar vocês nesse nosso bate-papo. E estamos aqui hoje com Luiz Alberto Teixeira, ele que é presidente do Transcares. Teixeira, seja muito bem-vindo ao Podes e obrigado por aceitarem o nosso convite. É uma satisfação para nós. Estamos à total disposição no que a gente puder trazer de informação que atinja o nosso setor. Teixeira, nesse nosso bate-papo eu queria que você avaliasse agora para a gente esse atual momento do setor de transporte e logística aqui no Brasil. Em 2024 a gente teve uma retomada e em 2025 a gente meio que estacionou, aí houve uma certa desaceleração. Como é que a gente vai fechar esse ano? Você colocou muito bem. O 24 vinha bem um ano normal, mas com um crescente satisfatório. Iniciou o 25, parecia que foi pontual, assim. Mudou para 25, a coisa começou a dar uma mudada. Uma queda. Estagnou. E de janeiro até agora, já estamos muito próximos do fim do ano, não teve nenhum volume. O março sempre era um mês muito bom para o transporte rodoviário de carga. Então a gente sente o março como uma reação do ano. Né? Certo. Janeiro e fevereiro para muita coisa, o pessoal gasta mais com passeio, com viagem, férias e tudo assim. Mas o março sempre começa legal. Quando a gente já viu o março desse ano, a gente viu que o ano não viria tão bem como veio os anos anteriores, o 23, o 22 e lá para trás. Mas o 25, de fato, ele estagnou. O que aconteceu aí? O que impediu que o setor continuasse nessa crescente? As diversas mudanças e insegurança passada pela economia do país. E o empresário do transporte, ele é muito apoiado como gira a economia. A gente até costuma dizer, desde antigamente, que são dois termômetros do mercado: fábricas de embalagem e transportadora. Se essas duas atividades estiverem bem, é sinônimo que o mercado está bem. Se essas duas atividades não estiverem num ritmo bom, é sinônimo que a economia não está legal. Então foram várias atitudes que afetaram o investimento do transportador. Entendeu? Até próprias empresas grandes que vinham num ritmo muito bom também deram uma segurada, e as pequenas nem se fala, para elas afetaram muito mais. Então o ano vem completamente diferente do que era esperado. Nós não estamos em crescimento, pelo contrário, estamos ou estagnados ou decrescendo. Então o transportador está sempre disposto a buscar alternativas e tentar dar volta. A gente não perde fácil, não. A gente não joga toalha nunca. Mas, de fato, a gente merecia um ano bem melhor por tudo que é esse país, né? Agora, Teixeira, os custos com combustível, manutenção, eles continuam sendo aí os principais vilões, os principais desafios das empresas? Sem dúvida. Hoje, sem dúvida, o combustível teve 6 altas em um ano. Isso não conseguiu ser repassado para os fretes, que é a nossa fonte. E pela briga do mercado, pela tradição da briga do mercado, pela própria concorrência, você não tem quem faz. Se você não faz, tem quem faz sempre. Então, a gente não consegue repassar todos os insumos que nos atingem. Então, o combustível afetou bastante, ele teve várias altas, como falei há pouco, 6. E a manutenção subiu assim, acima de todas as médias que eu acompanho o transporte, desde o tempo que acompanho o transporte. Isso também nos assustou bastante. E a gente tem que dar um jeito de repassar. Isso vai para os produtos e vai para o consumidor final, aquele último da fila lá, então, que acaba pagando a coisa. Então, tem nos afetado, sem dúvida nenhuma, esses insumos durante, principalmente, esse ano. E se pensar em modelos alternativos, eletrificação, como é que você vê esse novo mundo aí? Esse é o nosso futuro. Esse eu não vejo como não chegar nele e não vai ter como voltar dele. É o futuro mesmo. Ninguém quer poluir, A nossa intenção é cada vez ajudar mais, que a vida seja mais sustentável e agradável para todos, né? Então a gente torce muito por essas alternativas. Mas o elétrico, que é o de fato que veio,
né? Você vê o que tem de carro elétrico aí nos pátios da Grande Vitória, é uma coisa de doido. O elétrico em si, ele não está dando certo. Por quê? Porque ele tem uma autonomia muito pequena, né? Ele tem um custo de bateria, se precisar descartar ou renová-la, é altíssimo, né? Tanto é que ele está sendo bem preocupante como a nova alternativa e a nova alternativa que tem que dar certo. Então, o que eu estou acreditando? Até tem um exemplo do ônibus circular da Grande Vitória. Uma empresa, o governo pediu para ela testar 4 equipamentos. Perfeito. Então, um colega nosso da federação, ele pegou 4 equipamentos e colocou para testar numa frota de 200 e uns quebrados veículos dentro do transporte urbano. Esse que você pega para ir trabalhar, para ir para a escola e para... O ônibus normal, esse, que até então é usado, e a maioria que tem em todas as cidades do Brasil, ele custa de 800 a 1 milhão, completinho, com capacidade para 36, 40 pessoas. Pegaram 4 elétricos por pedido do governo para colocar em teste. Certo. Colocaram com carregador na empresa. E eles com autonomia nos testes dos 4 de 60 quilômetros. É um trecho muito pequeno. Muito curto, né? Foi o tamanho da Grande Vitória. Então ele pôs em teste próximo à garagem. Então ele ficou já limitado por um ponto fundamental, que é ele rodar o dia inteiro. Então foi que nem antigamente. Depois mais um tanque nos caminhões. Certo. Aumentou mais os tanques dos caminhões. Então você conseguia alternativas mais fáceis para aumentar a autonomia de distância e o cara abastecer sempre no mesmo lugar. Então ele tinha que dar percursos curtos para poder vir encher a bateria. E a força dele também foi afetada. Tanto que temos um exemplo que aconteceu aqui na Grande Vitória. Numa subida, o motorista falou: ô pessoal, desculpa aí, vocês vão ter que descer para eu poder subir. Todo mundo vai descer para empurrar o ônibus. É quase isso. Eles desceram, mas só com o motorista conseguiu subir, mas só com o motorista não paga passagem. Pois né? Então ele terminou a subida e voltem que agora vai dar certo. Então foram agravantes que mostraram, sendo que esse ônibus custou, na época desse teste, 4 milhões e meio. Uau, sim, mais de 5 vezes o valor de um ônibus comum. 5 vezes de um comum. E apresentou todas essas dificuldades que estão sendo reportadas ao governo, que não deu de fato certo o teste. Ponto. Mas que o elétrico não vai dar certo, isso não... É uma evolução. Ninguém pode falar. Esse é o caminho do nosso futuro. Só que tem que evoluir, né? Tem que fazer os testes nas fábricas, lá fora, de toda a forma que ele será usado. Para ele chegar aqui, o cara testar de alguma forma ou outra, numa viagem maior, numa viagem menor, com baterias em tudo que é canto da estrada, algumas coisas nesse sentido. Mas o que vem melhor aí do elétrico é o híbrido. O híbrido vai vir bem mais funcional. Essa hibridez aí seguraria nesse primeiro momento. Porque você muda, a hora que vai cair a tua bateria, você passa para combustão. Então, você passa para diesel, né, para o combustível usado naquele equipamento. Então, isso vai atender. E na área dos caminhões aí, Teixeira? A mesma proposta, a mesma coisa, ainda com agravante. As baterias terão que ser bem maiores, já tem alguns, por causa do tamanho do percurso do caminhão. O caminhão não é um ônibus intermunicipal que eu usei como exemplo, atendendo a tua pergunta. O caminhão, os percursos são de fato longos. Exato. Longos. Tem empresas que atravessam do Iapoca ao Chuí, não se usa muito esse termo, tem empresas que atravessam o Brasil com carretas. Então o elétrico é muito difícil ainda nessa atividade, nesses percursos longos e nesse peso que a carreta leva. Se o ônibusinho não subiu com 40 passageiros, a carreta com 40 toneladas... Fica muito mais difícil. Então tem que adequar. Tem que adequar, é o futuro, não tem dúvida nenhuma. E a tecnologia está aí, o pessoal é fera e cria e acontece e vai melhorar tudo isso. Então o caminhão, a tendência é híbrido, tem caminhão a gás andando bem, a gás, sabe? Então isso está funcionando. Então boas empresas, boas montadoras já testando os caminhões a gás. O híbrido e o hidrogênio é um grande futuro que tem se falado bastante, a gente tem acompanhado bastante. Já chegou o hidrogênio? Não chegou.
ainda não chegou, mas lá fora está sendo testado até já. Sabe? Então o hidrogênio vai vir como uma grande alternativa também. Então saídas tem. O biodiesel, o óleo vegetal que mistura no diesel. Pois é. Foi uma catástrofe. Porque não funcionou? Ele funcionou até 10% de mistura. Começaram a aumentar a mistura. Claro, é a tendência. Né? Vamos pôr um produto natural, um produto vegetal, que é o biodiesel, que é muito menos poluente, muito mais barato, não tem que ter as usinas de petróleo, não tem que buscar petróleo no pré-sal. Então, o biodiesel também é um caminho. Mas quando passou de 10%, foi para 12%, 14%, hoje está quase em 18%, os motores não foram preparados para isso. Então, a manutenção bombou, arrebentou. A gente volta no problema da manutenção. Que é gravíssimo. Então, o caminhão para, um caminhão novo, com o biodiesel, ele está parando muito mais do que para, que a bomba injetora, a bomba que distribui no motor. Esse combustível está entupindo, está filtros. Então, o biodiesel ele tem que ter um pouco mais de critério. Volto a falar. Testes. Usa até nós, usa o segmento, os criadores dos produtos, usem as empresas de transporte, que elas estarão de portas abertas. A gente vive isso há 300 anos. É o interesse direto de vocês. Pronto, é interesse direto nosso. E aí o governo também subsidiando os lançamentos, o que ele quer que de fato dê certo, que também nós queremos. Mas vamos testar. Não vamos colocar a goela abaixo, que está dando um transtorno. O que tem de caminhão novo parado por causa desse novo biodiesel, de aumentar a mistura, é uma saída? É. Mas o produto ainda não está de acordo com como os motores estão sendo feitos. Então tem que combinar lá atrás. Nós temos que fazer um motor que ele aceite X% de biodiesel sem afetar problema nenhum mecânico. Não está acontecendo. Você falou aí um pouco do governo e da questão dos caminhões rodarem do Oiapoque ao Chuí. A gente tem um drama aí que para fazer isso a gente tem essas rodovias. O governo anunciou aí um valor até bastante razoável, 10 bilhões, né, no PAC para investimentos em rodovias. Como é que isso se traduziu esse ano, na verdade, assim, de fato? Vocês que estão aí nas estradas mesmo, como é que vocês viram isso? O Espírito Santo está muito otimista com isso. Primeiro pela necessidade, sem dúvida nenhuma, claro, mas está muito otimista. O Espírito Santo está recebendo 5,6 bilhões de reais para investimento em infraestrutura. Desses 5,6, 3 bilhões,6 são só para rodovias. Perfeito. Federais e estaduais. Então, nós estamos muito otimistas. Nós temos uma carência de rodovia absurda. Né? Nós temos a 101, que corta o Espírito Santo do Rio à Bahia, com 490 quilômetros. Ela foi privatizada em 2012, com as praças de pedágio inauguradas em 2012, 5 praças de pedágio. E ela foi duplicada a 20% dela. Pois é, são então, 13 anos aí. O capixaba sofre com isso, mas sempre otimista. Né? Um povo maravilhoso e sempre otimista. Então agora a gente tem, o governo tem tido conosco um ótimo diálogo. Isso foi uma quebra de paradigma aí. Hoje a gente é recebido, a gente tem um diálogo muito aberto e a gente fica sabendo das coisas, eles nos informam de fato e estão nos deixando otimistas, que agora vai. Teve o problema da Eco, a Eco desistiu pelos valores, foi feita uma negociação repactuada, ela mesma ganhou a própria licitação que foi feita e ela vai continuar, o que é positivo. Porque ela já está com toda a infraestrutura instalada fazendo essa obra. Então ela vai continuar. Isso foi uma bela notícia, o governo está de parabéns por essa negociação ter esse sucesso, só que a gente precisa isso, infelizmente, para ontem. Pois é. E não tão mais para frente, né? A gente pode colocar aí, a gente pode colocar que esse seja o principal desafio do setor? Um deles. Nós temos o maior, que hoje é a grande escassez de mão de obra. Vamos chegar nisso também. Só como ponto. Então não é o maior desafio, mas podemos falar do segundo maior desafio, que é as rodovias e a infraestrutura. Nós temos no Brasil hoje, eu preciso buscar esse dado, que são vários números. Nós temos
só de rodovia federal, nós temos no Espírito Santo 1.700 quilômetros. Certo. De federal, BRs, né? 262, 101. 101, 259. 259. Então, só de BRs nós temos 1.700. E de estaduais, 6.700. Né? Então, o estado é muito interiorano, são 78 municípios, então são muitas rodovias menores, né, secundárias e tal, mas que sai de lá, sai tudo também. Exato. Né? Nós somos os maiores produtores de um monte de coisa, que vem por caminhão, volto a frisar, não tem como o trem pegar lá, o navio pegar lá, nem o avião. Então, nós precisamos das estaduais e das federais. Então, certo. Temos essa promessa de 3.600.000 para rodovias, certo? A privatizada é privatizada. É problema da ECO, é só o governo cobrar que a ECO faça porque ela cobra o pedágio. Mas as demais, o governo garantiu. Então, nós temos boas notícias aí que são: a 262 tem um novo trajeto para ser duplicada, porque ela participou por 3 licitações. Nas 3 licitações o governo obteve sucesso porque ela é muito visada. Não, né? E muito difícil, é uma estrada com muita obra Sim. de engenharia caríssima. Serras fortes, curvas, muitas coisa. Curvas. Então, qual foi a grande tacada? Fazer ela num outro trajeto distante dessa, não tão longe, mas mais para o sul, mas com muito menos serra. Então vai fazer uma via que vai ser uma para subir, uma para descer, provavelmente, ou as duas sendo duplas também, vai dividir a carga, tanto saindo próximo da Grande Vitória, a largada dela, e a chegada próximo da Grande BH. Então, é o projeto da 262 que já está no papel, que vem pela frente aí, se Deus quiser, e o governo também. Então, nós estamos muito otimistas nisso. A 259, tão pouco falada, é a que vai de João Neiva até a divisa de Minas, depois entra no Oeste Mineiro. Essa rodovia é muito importante, que vai alimentar, coisa que nós podemos falar mais para frente, o Parque Log, saindo ali de João Neiva, duplicada, até o meio de Minas. Meu Deus, que progresso, que coisa fantástica. E a gente já pega o Centro-Oeste ali também, né? Tudo, daí você já está próximo a Goiás, a Tocantins e assim por diante. Só que, e mais fácil de ser realizado, porque de fato as obras de engenharia não são tão violentas. Então a licitação dessa a gente está bastante otimista que ela saia, ou que o governo faça com essa verba de 3.600.000, o quanto antes, porque ela vai ser muito necessária, vai aliviar muito a 262, concorda? Sim. Porque o pessoal do norte, do nordeste, do centro-oeste de Minas tem que descer até BH para descer para cá pela 262, com o produto que ele tiver para vir para o porto. Exatamente isso que eu ia falar, quer dizer, influencia diretamente aí no desempenho das transportadoras em relação aos portos, né? Quer dizer, a gente tem que focar aí que o trabalho, essa logística, é para chegar nos portos para escoar produtos, né? Isso aí. E a grande vantagem, eu acho que o nome do estado ajuda, né? Espírito Santo. A grande vantagem do Espírito Santo é a posição geográfica. Ele está no meio do Brasil. E ele está a 1.000 quilômetros de 65% do PIB nacional. Pois é. Então você tem 1.000 quilômetros, você tem São Paulo, Rio, BH, Salvador. E os seus estados, né? Falei as capitais, mas tem os seus estados todos que são produtores muito fortes. Então nós estamos a 1.000 quilômetros, num raio de 1.000 quilômetros do principal PIB do Brasil. Então o Espírito Santo tem tudo, e eu abraço essa causa fortemente, tem tudo para ser o grande hub logístico do Brasil. Perfeito. Nós somos pequenininhos, nós somos pequenininhos, somos muito bem localizados, temos condições, vamos ter estrutura e nós vamos ser o principal hub do Brasil. Pode gravar isso aí que vai ser verdade. Já está gravado. Eu brigo por isso muito também, o governo tem nos ouvido e tem alinhado isso, ele tem proporcionado que a coisa vá para esse caminho. Então a gente vai para esse caminho. Teixeira, aí pegando esse gancho aí do pequeno, né, vamos falar de transporte fracionado, né? Isso tem crescido e tem impactado muito aí o mercado capixaba. Como é que você vê essa questão? Ela vem bem, o fracionado com o e-commerce, né, que surgiu aí, está muito forte, né? Então tem movimentado bastante, a compra pela internet pós-pandemia virou um vício, virou uma mania, então uma coisa tem acontecido, correndo em paralelo com a carga geral fracionada, né? Pois é. Mas esse não é que não sofreu tanto.
a carga geral fracionada normal, fora do e-commerce, eles têm características diferentes, né? A carga fracionada normal é produtos maiores, produtos para pessoa jurídica e tudo. O que o e-commerce, que é 90% pessoa física, esse vem vindo, correndo muito e dando um monte de empregos, né? Tá sendo discutido aí no governo. Está crescendo empresa, né? Crescendo empresa, criando os armazéns, criando distribuidores, e o cara pode deixar a esposa no trabalho, pegar o carrinho dele e ir lá nesse terminal distribuidor, carregar, voltar de tarde, apresentar o que ele fez durante o dia, voltar, pegar a família. Então criou umas opções de trabalho muito boa e gerou bastante emprego e está girando muita carga. Então esse é um produto da moda e que não tem volta, que vai ser sempre essa venda pela internet e o transporte do e-commerce. Esse vem bem. Esse é um ponto fora da curva que vem crescendo dia a dia e é um caminho sem volta. Estão querendo regulamentar, estão querendo inventar algumas coisas, mas tomara que não. Tomara que deixe essa turma trabalhar, que é mais emprego que gera, mais economia que gera, que é gasto no nosso mercado. É mais fácil uma área livre? Meu Deus, né? Funciona melhor? O mercado livre. O mercado tem que ter. Livre mercado é tradicional, né, cara? Se você começar a determinar regra, tem algumas que você não vai conseguir cumprir, você não vai conseguir trabalhar. Então, o livre mercado, ele se autorregulariza, né? O próprio mercado regulariza preço, regulariza a demanda, e assim tem que ser, na nossa opinião. Perfeito. Deixa eu mudar um pouquinho aí, falar sobre o Transcares, né? Ele atua sobre o lema um sindicato feito de pessoas e que trabalha para pessoas. Como é que isso se traduz aí na prática? O Transcares é o sindicato das empresas de transporte rodoviário de cargas e logística do Espírito Santo. Está fazendo 44 anos esse ano. E ele, de fato, ele se preocupa muito. A gente tem outro slogan lá, que é a casa do transportador, né? A logística. Por quê? Porque a gente tenta trazer tudo que ele tiver de necessidade, vir para a casa do transportador e tirar de dúvida. Nós temos assessoria jurídica, assessoria tributária, assessoria contábil, assessoria de RH, com psicólogo, com advogados, com tributaristas, todos à disposição do transportador. Então, é um local que a gente tem para atrair o transportador em todas as necessidades que ele tiver de opinião, de ideia, de sugestão, de regras, de tributos, que também é uma coisa que a gente deve comentar daqui a pouco, que está vindo por aí bastante violento. Mas o Transcares, de fato, ele procurou ficar muito próximo do seu usuário. Então, acho que a gente está atingindo, da maneira do possível, mas cada vez mais. São quantas empresas hoje lá? No estado tem 2.000 empresas de transporte, mais ou menos em média. Só que isso conta quem registra um caminhão na NTT é uma empresa, né? 2 é uma empresa. Então, são 2.000 empresas. Nós temos em torno de 250 associados. Nós ainda temos uma fatia muito grande para buscar. Mas estamos crescendo gradativamente no tamanho que a gente está estruturado para crescer. Eu acho que está sendo, nesse ponto, eu estou gostando particularmente, porque a gente está atingindo mais gente. Essas redes sociais hoje, a gente coloca tudo ali, muita comunicação, muita informação, tudo que envolva o transportador, mesmo para ele estar informado, para errar menos. E o viés é fortalecer o setor? O viés é fortalecer o setor e ser respeitado pela sociedade, né? Sair do terceiro setor, né? Que transporte é o terceiro setor, a indústria, comércio, não, nós queremos estar junto com eles. Eles não vivem sem nós não vivemos sem eles. Então a gente está muito junto, muito unido com as outras federações, com os outros sindicatos, dos outros segmentos, para que o transporte tenha o seu espaço e brigue por ele e cresça nele, mostrando que ele defende o melhor para todo mundo. Para a gente exemplificar aí, quais foram as principais conquistas aí nesses últimos anos? Nós dobramos o número de treinamento na área, tanto desenvolvimento pessoal, ou seja, interno, para os colaboradores, quanto para os associados. Literalmente dobramos esse número de treinamento, está sendo um grande ganho. Nós criamos alguns eventos, né, para atrair público. Fizemos recente uma feira, a primeira Modal Expo do Estado, com mais 2 parceiros, o Sindiex, que é o Sindicato das Importadoras e Exportadoras, e o Sincades, que é o Sindicato dos Distribuidores Atacadistas. Nós 3 nos reunimos, contratamos a melhor empresa de feira aí do Estado, aí, a Milanês, que faz a Feira do Granito,
para ele organizar e fazer a nossa feira. Perfeito. Fizemos com muito medo, muito receio, mas era um sonho antigo meu desde que vamos fazer a feira de transporte. Feira só de transporte eu não ia decolar. Eu tinha essa impressão, né? Só do transporte não, mas unido com esses dois fortes e contratando um especialista, a feira foi de fato um sucesso. Funcionou bem. Muito bem. Foram 3 dias lotados, muitos negócios feitos, mais de 200 expositores, mais de 100 milhões de negócios fechados. Uau. Devido à feira. Então, nos deixou muito otimista, já tem até a data da próxima. Teixeira, a gente vê uma mudança aí no mercado, né? A questão da profissionalização versus aí as empresas familiares. Como é que vocês estão acompanhando isso? Então, profissionalização. Nós temos vinculado a nós e a federação o SESC-Senat, né? Que nem tem o SESC, tem o SESC, tem da indústria, tem o do comércio. Nós temos hoje, já há alguns anos, o SESC-Senat. O SESC-Senat é o grande responsável por treinamento, instrução e tudo do gênero, além de atendimento odontológico, médico e tal, uma estrutura muito boa, né? Nós já temos 5 sedes no estado, devemos inaugurar mais 2, então teremos 7 SESC-Senat. E ele nos dá um respaldo muito bom. Em treinamento, tem curso para motorista, que ele sai de lá com a carteira de habilitação, carteira D, que ele gasta no mercado mais de 3 mil para fazer, particular, sozinho, indo correndo atrás e tal. E lá no SESC-Senat ele tem o treinamento, as instruções e sai com a carteira gratuita. O Transcartes participa diretamente desses programas de capacitação? Diretamente. O SESC-Senat é um braço, né, da nossa federação que atende todo o transporte do estado. Certo. E que funciona muito bem, com grandes sedes, com uma estrutura fantástica. Então a gente tem feito muito isso. E nossos cursos também são de aperfeiçoamento, mas mais já para gestores, para líderes. O SESC-Senat vem desde a área básica, do ajudante, do conferente, do encarregado, motorista e assim por diante. E isso tem nos ajudado, mas mesmo assim com toda essa dificuldade que eu falei, que é o maior problema nosso hoje, que é a falta de motorista. E aí, como buscar esses motoristas, esses jovens motoristas? Existe aí uma campanha para tentar chegar nesses parceiros, Então, novos parceiros? O que a gente acha que aconteceu, né, nesse período aí, Rubem? Antigamente, o pai saía com o caminhão e o filho, a esposa, 2 filhos, que cabia na cabine. Ia do lado. Ia do lado. E aí tinha a cozinha e... Era assim, era uma tradição. Sim. Né? A gente viveu muito isso. Isso acabou e felizmente acabou. Porque isso era muito perigoso. Qualquer acidente era fechar. Se esse motorista fosse de uma empresa, fosse o caminhão dele, ele tinha um problema grave também, qualquer acidente que tivesse. Mas se fosse com um caminhão de uma empresa, podia fazer isso, porque era um jeito de deixar ele mais animado na boleia, a gente chama, né? E o filho ali do lado vendo, ele ia gostando e ia se criando um futuro motorista. Isso acabou por segurança e foi muito, eu acho que foi muito certeira essa posição, porque teve acidentes por falecimento de parentes que estavam do lado do motorista sem necessidade. Então não pode. Isso é uma coisa que acontecia lá atrás, que ajudava a ter motorista. Se profissionalizou a profissão, né? O filho olhou o pai fazendo e o pai sustentando a família e como que ele fazia. Então o filho se apegou, gostou e vou tocar o que o meu pai faz. Acabou. Essa parte do laço familiar ali. Então o filho não tem mais essa vontade. Outro agravante, o tempo longe da família. Exato. Certo? Salário. O salário dele tem que crescer absurdamente. Mesmo que o mercado sofra com o aumento do frete. Mas nós temos que remunerar motoristas, senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eles têm que ganhar bem, que eles têm uma responsabilidade monstra. Eles têm um equipamento muito caro na mão hoje, com toda a tecnologia, e uma carga no baú atrás caríssima também, com seguro, com tudo que tem de direito. Mas é um cara que tem que ser fera mesmo. Então a gente, graças a Deus, hoje tem muito bons motoristas. Mas eles não estão mais tendo a vontade que tinha, porque ele fica muito tempo longe de casa, a estrutura rodoviária está completamente fora de qualquer ponto de uso, porque deteriorado a estrutura. Isso aí é horrível para ele também, né? Uma viagem que a gente comentou há pouco, até antes,
que ele fazia num tempo muito menor, hoje ele dobra o tempo para fazer, para desviar buraco, para parar em cratera e assim por diante. Então, e o próprio movimento da estrada, né, também cresceu, né? Cresceu muitos carros na estrada e as rodovias não acompanharam, sendo duplicadas. Então, um percurso que ele fazia em 5 horas, hoje ele faz no mínimo em 8. Pois é. Outro agravante, ponto de parada, que é acordado entre nós, o governo, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e a própria ECO, um exemplo que eu trago ao local, que é o melhor que a gente tem para usar, que está próximo da gente. A ECO tinha prometido, até no projeto da privatização, 5 bons pontos de parada. Os bolsões ali. Esse ponto de parada, ele tem cozinha, chuveiro, máquina de lavar, televisão, sala de descanso, dormitório, cercado e com segurança. Pronto, é um grande favorável que atrai o motorista a viver mais tranquilo, né? Então são esses pontos que a gente analisa junto, nós e os demais colegas, por que o motorista se afastou, por que ninguém quer a carreira. Então, por todos esses agravantes que eu te falei, rodovias, estrutura de parada, que é fundamental mesmo, é muito mais importante do que o pessoal que não está no ramo imagina, muito mais importante, porque ele descansando, parando no lugar certo, agora tem a lei do motorista, que ele não pode rodar tanto quanto ele é rodável, ele tem que obedecer às 11 horas. Então, ele parando em lugares seguros, acaba-se muitos problemas e pode começar a voltar a atrair o motorista para o segmento, porque de fato afastou. Nós temos hoje um déficit, a nível de Brasil, de 50 mil motoristas. Esse número é maior do que muita cidade no estado do Espírito Santo. Nós temos um déficit no país de 50 mil motoristas. Tem empresas, amigos nossos, colegas nossos, com carretas carregadas sem motorista para o cliente, a carga com prazo, e ele não tem motorista para fazer esse percurso. Então, hoje é um agravante que a gente tem mobilizado tudo, que é a órgão que pode nos ajudar nesse sentido. Então, é começar a treinar da base, o menor aprendiz, começar a fazer, mas só que é uma coisa amorosa. Até esse cara chegar na condição de dirigir uma carreta, ele demora um bocado. Nós estamos buscando todas as alternativas possíveis. As que estão aparecendo é você investir num bom funcionário teu e mandar ele junto com o motorista para ajudar na entrega no início e fazendo ele aos poucos para criar em casa esse motorista. Mas como a mão de obra está escassa em todos os postos de trabalho, não estamos tendo nem esse colaborador de dentro da empresa para fazer o motorista amanhã. É um dos temas que a gente discute muito aqui no Pods, né? A falta de mão de obra. Total, em todos os segmentos, né? Tem muita coisa hoje que ajuda a ele viver sem precisar trabalhar, né? Pois é. Não, é tanta bolsa, eu vou para a estrada. Agora, virando um pouquinho aí, como é que está o mercado de fretes, né? Você falou do mercado de fretes, como é que está o mercado de fretes aqui no Espírito Santo? Então, ele acompanha o Brasil, é uma coisa bem nacional, porque várias empresas do Espírito Santo atuam fora do estado, né? Sim. Então, buscam carga em São Paulo, levam carga para o sul, para o nordeste, para o centro-oeste. Então, o frete ele se mantém meio que nacionalmente regularizado pelo mercado. E, como eu falei no início, infelizmente, o usuário ainda manda bastante no frete. E é uma coisa que a gente luta com o associativismo, que eu sou um fã brigo pelo associativismo uma vida. Eu acho que o associativismo, você junto com o teu colega, você junto com os teus pares, companheiros, donos de empresa, você consegue trocar ideias a ponto de cobrar um frete justo. Estabelecer um mínimo aí, seria isso? O frete mínimo que nem o governo está trazendo é um ponto que vai ajudar muito o autônomo. O autônomo não vai mais sofrer tanto que o cara... Não, eu tenho carga para você levar para tal lugar. O autônomo, aquele que tem um caminhãozinho dele, ele vai ter um frete mínimo, sem dúvida nenhuma, para carga completa e tal. Isso vai ajudar ele nesse ponto, né? Só que tem que criar critérios, né? Tem que criar regras, porque a NTT ainda está muito confusa no que ela criou. Porque hoje ela acha que o cara está com a carga completa, vai ver, depois pega o manifesto, são 6 entregas, 8 entregas, 10 entregas, não é carga completa. O cara vai parar em vários lugares e carregou em vários lugares. O frete mínimo é para aquela carga que você pega num ponto e leva no outro. Perfeito. Né? Então vai ajudar o autônomo, vai melhorar o valor do frete desse. E não tem uma discussão de vocês com a NTT? Não tem uma discussão direta? Não tem um mecanismo de conversa?
teve quinta-feira em Brasília. Tivemos lá em Brasília quinta-feira. Foram 12 presidentes sindicais do Brasil, o nosso presidente da NTC, que é Federação Nacional de Transportes. Tivemos lá muito bem representados por eles até, nosso júri, tudo. Tivemos um painel muito bom, o pessoal da NTT nos recebeu muito bem, mas nós saímos de lá do jeito que chegamos. Falaram que, por enquanto, a regra é essa, nós vamos se adaptando. Levamos vários exemplos dos erros deles, eles gostaram, viram, entenderam, tinha um engenheiro fera também acompanhando, subordinado à superintendente da NTT, Gisele, que coordenou o debate e acompanhou tudo e pediu para eles, corrijam isso, corrijam aquilo. Então, nós até pedimos, em particular para ela, que dê um tempo, para com as autuações, né? Porque as autuações, antes de começar essa regra, estavam em 1.600 por ano. Esse ano já tem mais de 13 mil. Uau! Quando começou a coisa. Então, tem alguma coisa que não está muito certa. Primeiro oriente, né? Ensine o aluno a escrever, depois cobre uma redação. Mas não está tendo essa primeira parte educativa do motorista na estrada, das empresas, eles virem até as empresas, ver na prática como é que a coisa funciona, que criar regra numa prancheta é fácil. Mas criar regra com prática, com uma vivência do segmento é completamente diferente. No dia a dia. Então eles estavam confundindo, cobra por eixo a multa. Então um caminhão de 3 eixos está pagando mais caro do que um caminhão de 4 eixos, só aí tem 7 toneladas de diferença em cima dessa carreta. Então erros deles não por maldade, entendemos muito bem isso lá, não tem maldade nenhuma nisso. Talvez por falta de observação. Inexperiência no ramo, só, sem denegrir nada, pelo contrário, fomos muito bem recebidos, fomos ouvidos, coisa que nunca aconteceu, nos chamarem para isso. Então o diálogo começou. Temos esperança de arrumar isso. Parar isso não, é que não precisa parar isso. Cria o frete mínimo, claro, ele é justo. O mercado vai ter que assimilar, sem problema nenhum. Mas o frete mínimo é para aquele que estava sofrendo com frete ruim, com frete sacana de uma empresa que contratava autônomo por um preço muito baixo. Isso é injusto. Isso é um cara que desiste, que vende o caminhão, que para o motorista menos. Não cobra o frete mínimo, mas do que está certo pagar. A carga fracionada não se envolve com o frete mínimo, né? Que são vários conhecimentos, vários remetentes, vários destinatários. Mas a carga completa, ela envolve totalmente o frete mínimo, porque é um remetente e um destinatário. Então ali tem que ter um frete mínimo. Isso é justo. Mas eles estão errando muito na aplicação das multas. As multas não estão sendo corretas na sua grande maioria. E nós provamos isso nessa reunião com exemplo. Mas não sentimos... Vamos ter que aguardar aí para ver qual o resultado disso. Mas eles, pelo menos, nós acendemos uma luz que pode melhorar. E nós estamos à disposição para melhorar. Abrir uma porta de todas as empresas para esses técnicos da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela tem que vir dentro do transporte terrestre, essa agência, viver o dia a dia da transportadora. É de fato isso, não é carga completa. Está numa carreta, está fechada, saiu daqui e vai para tal lugar. Mas ela tem 10 entregas lá dentro, 10 manifestos diferentes, tal e tal. E hoje eles vão ter todos esses documentos com acesso total pelo sistema. Então eles têm como diferenciar bem quem merece a multa e quem não merece a multa. A multa saiu direto a toque de caixa para todos. Nossa, está dando muita confusão. Teixeira, agora voltando um pouquinho aí nas empresas locais, né? A gente está conseguindo competir aí com os players nacionais? Como é que está essa relação? Muito bem. Muito bem, porque, voltando lá atrás, pelo aquele sonho de capixaba, que aqui nós vamos ser o grande hub logístico do Brasil. Então, as empresas locais hoje estão muito estruturadas, grandes empresas instaladas no Espírito Santo, com um belo serviço, com estruturas para atender qualquer tipo de usuário, em todos os sentidos. Não perdemos para ninguém, ou estamos na frente de muitos estados, talvez atrás de São Paulo, Rio, os estados do Sul só. Um ponto aí que a gente colocou também são essas tendências tecnológicas aí do mercado, o embarque de tecnologia. Como é que você está vendo isso? Veio com tudo, caminho sem volta. Todas estão vindo bem, sendo adquiridas, sendo
adaptadas em seus veículos. Não tem como. Tá? Então, hoje nós temos todos os tipos de controles. Hoje nós temos rastreamento 100% do veículo, onde ele está, onde ele parou, se ele saiu do trajeto, por que saiu, tudo em comunicação com ele, via sistema, via equipamento que ele tem no próprio veículo. Hoje nós temos isca nas cargas, uma coisa muito legal, uma celulazinha que você carregou naquele caminhão X cargas e 20 televisões de 50 polegadas. Você põe 2 iscas, uma numa televisão, uma numa outra carga lá, diferente, numa autopeça, num computador, numa caixa de calçado. Você põe 2 iscas dentro dessa carreta. E as carretas vão embora e foi roubada. As iscas levam no ponto que essa caixa está. Perfeito. E fica invisível para o milhante, mas só que ela fica localizável em qualquer lugar desse país. Tem aumentado a segurança? Fora dele. Muito nesse ponto, muito. Só que é incrível, né? Do jeito que a gente cria tecnologia, cria segurança, eles vão fazendo pós-graduação, né? Os milhares. Eles vão fazendo pós-graduação e vão também desenvolvendo, mas nós estamos hoje muito bem assessorados por empresas de tecnologia, principalmente do Espírito Santo. Elas vieram para cá com força e com produtos de primeira linha, de primeiro mundo. Então hoje, se você quiser, você tem tudo muito bem acobertado. Né? Porque antigamente você tinha que pôr escolta, você tinha que ele andar só tal horário, ou você tinha que fazer comboio de 5, 6 carretas, ou você tinha... Hoje não, você tem uma estrutura de tecnologia de segurança instalada no veículo, só que ele pode atravessar o Brasil, que ele é acompanhado tempo real toda a viagem. E qualquer incidente que tenha, a empresa é comunicada, a polícia é comunicada, e essa empresa que dá assistência, que foi contratada, qualquer que seja, ela tem estrutura em todo o Brasil também para chegar junto no que acontecer. Imediatamente. Imediatamente. Eu queria começar a falar de uma questão aí que eu achei muito legal. Você começou no setor a falar um pouco de você. Sou suspeito. Começou nessa área como ajudante de transporte. Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória pra gente. Morava no bairro pobre, em Curitiba, e tinha uma transportadora muito perto da minha casa, uma transportadorinha pequena e tal. E guria de 13 para 14 anos e tal, ia para a escola pública de manhã e do resto do dia não fazia nada. Até um dia que mandaram eu ir ali no vizinho ver se ele não tinha alguma coisa para mim fazer. Eu cheguei lá, o cara era conhecido, vizinho, amigo e tal. Falei, vem aqui sim, você vai começar a descarregar caminhão. Perfeito. E foi bem assim, porra, devo muito a isso, e ali eu comecei, peguei gosto. Minha mãe falou lá atrás, vá para o esporte, eu entendi transporte. Aí foi, parecido aí, né? Parecido. E aí foi nisso, e aí comecei ali cresci um pouco, já peguei um pouco de... Naquele tempo tinha que fazer curso de datilografia para você poder ir para um escritório, daí eu já com 14, 15 já tinha o curso de datilografia sendo feito, e assim fui crescendo, e fui para uma empresa maior, já como conferente de carga, daí já é o segundo passo, porque ele não comportava, ele era pequeno, não tinha conferente, tinha 13 ajudantes e poucos carros. Daí já fui para uma empresa maior, por indicação dessa, ainda como menor de idade, naquele tempo tinha umas facilidades nisso e tal, né? E daí lá fui fazendo carreira, e lá fiquei... Todos os cargos a gente passou. E quando chegou na sua primeira empresa, como é que foi isso? Eu vim para cá em 91 com uma empresa. Aí eu montei uma franquia de uma empresa que eu trabalhei em Curitiba há 16 anos. E como daí eu já estava direto com a diretoria, nessa empresa lá, assessor da diretoria, eu vim passear no Espírito Santo, eu e minha esposa, a gente ficou maravilhado pelo estado, pela beleza, por tudo que tinha aqui, que era muito pouco falado do Espírito Santo, né? Exato. Duro isso, né? Senão o nosso turismo hoje já era muito maior. Aí a gente ficou maravilhado e viu que essa empresa aqui cabia, né? Aí eu voltei para lá, eu trabalhava direto com o dono, daí falei para ele, vamos abrir o Espírito Santo, vamos abrir o Espírito Santo. Ele falou, calma, um dia a gente, calma, não, vamos abrir. E foi, esse papo foi evoluindo, um dia ele topou vir ver, veio, viu, gostou e eu montei minha empresa de franquia dessa empresa em 91. Vim em 90, passear, e em 91 montei a franquia dessa empresa aqui e estamos com empresa
na carga fracionada desde então. E como é que foi essa mudança aí também de empresário para sindicalista, para dirigente sindical? Não, eu acho que faz parte da minha vida já há bastante tempo, né? Que cheguei em 91, em 93 eu já convivia com um monte de amigos do ramo, né? Que eu acho que o caminho melhor é esse, não é concorrente, é parceiro, ele sofre as mesmas dores. Então ele vai saber um remédio que você não sabe, eu vou poder ensinar para ele um tratamento que ele também não sabe. E as dores vão diminuindo se você tiver essa amizade, esse respeito, esse relacionamento. Então isso sempre me atraiu. E aí eu fui convidado para uma reunião do Transcares, e na época tinha um gênio lá, o presidente do Transcares, que era o senhor Aivaldo da Luz, dono da Colatinense, fundador da Colatinense. Foi presidente do Transcares 21 anos. Pois é. Fez o Transcares, aí eu entrei, ele me chamou, pô, vem para cá, vem ficar comigo aqui. Aí fui diretor dele um período, aí fui para Colatina, montar a empresa em Colatina, montei a empresa em Colatina, me afastei do Transcares por um tempo. Depois surgiu a oportunidade de representar o Transcares em todo o Norte e depois fui chamado a presidi-lo. Perfeito. Então aí nesse desafio aí que tem sido bacana e interessante. Que legado que você pretende deixar aí dentro do Transcares? O principal, eu acho que é o relacionamento, o envolvimento do transportador, do empresário do transporte, ele conviver com seu concorrente que tem que ser um amigo. É a única forma. Que aí a gente consegue separar o joio do trigo. Porque tem muitas empresas boas e sérias no Espírito Santo. Muitas. E tem os aventureiros, que vêm atrapalhar, que vêm abrir, fica 6 meses, quebra, vai embora, mas polui o mercado. Porque o usuário hoje, no desespero que ele está de economia, ele contrata até sem conhecer a empresa. Então isso é delicado. Então o que eu prezo, o que eu gostaria que acontecesse é que criasse cada vez uma união maior das transportadoras no Espírito Santo. Não cartel, nada disso, pelo contrário. Mas a gente junto, a gente consegue pelo menos ensinar boas atitudes que você teve na tua empresa que deu certo para você e que eu estou errando. Aí você chega lá para mim, Teixeira, faz isso que eu fiz e deu certo. Faz isso. Bom, o que você vai fazer vai dar certo. Trocar boas maneiras, trocar boas práticas, não roubar funcionário, não roubar cliente, porque o cara, se ele é teu amigo, teu conhecido e deu uma tabela menor no cliente, pega e fala, putz, cara, você furou meu olho, não sabia que era teu cliente, pode deixar que eu mudo hoje. Então, você junto, você consegue unir forças, unir exemplos, unir práticas, errar menos. Então, a grande ideia, eu acho que o grande legado é cada vez o Transcares sair mais da caixinha, ele ser conhecido mesmo no mercado, para que o transportador venha para a casa do transportador, porque lá ele vai ser bem acolhido e eu acho que vai aprender muita coisa com os caras que estão lá, que são os monstros lá, tem os maiores empresas do estado, estão lá dentro, então o cara pode aprender muito com os grandes lá e talvez até uma ideia boa de um pequeno. Então essa também pode ser a ideia para quem está pretendendo entrar nesse mercado? Para um novo empreendedor? Sem dúvida nenhuma. Buscar Transcares? Sem dúvida nenhuma. Chegar pelo Transcares. O Transcares tem todas as orientações, tem todos os segmentos que envolvem, as práticas, o próprio nível de documentação e tal, o nível tributarista, que hoje é a grande ameaça, né? O transporte vai ser o setor, infelizmente, tem que comentar para aproveitar esse momento. Na reforma tributária, ela vai atingir todo o país. Exato. A indústria até vai reduzir um pouco o imposto dela. Show! Vai aumentar a produção industrial, aumentar a carga, é bom para todo mundo, principalmente para nós. O serviço, o transporte, a carga tributária vai até o topo. É o único segmento que a carga tributária lá no seu final, que ela vem homeopática, né? No seu final ela vai chegar a 27,5. E como é que vocês estão se adaptando a essas novas regras? Rezando muito. Aumentando, né? Trocando de santo, pegando um santo mais forte, alguma coisa nesse sentido. Se adaptar é diferente, Rubem. Você tem que ir vendo as alternativas. Por isso nós temos a tributarista forte, muito próxima da gente, para dar o caminho das pedras. Mas a adaptação mesmo é você atravessar essa barreira, como a gente atravessou inúmeras barreiras na vida aí,
é mais uma pedra no caminho, só que essa é um pouco maior, você vai precisar de escada, de alpinismo e tudo para atravessar essa pedra, mas vai atravessar, o transportador ele não se afasta da luta, pelo contrário, ele enfrenta mesmo. Nós vamos ter que se adequar, de uma forma ou de outra. O mercado vai sofrer também, porque isso vai refletir no frete, mas de alguma forma ou de outra nós vamos ter que suportar isso, ou talvez no meio do caminho aconteça alguma coisa que não precise vir essa carga tributária para um segmento que não é tão rentoso como aparenta e que já sofre um tributo bastante alto, né? Então eu acho que nós vamos se adaptar no dia a dia. Orientação de tributaristas e dançando a música conforme ela for vindo, não temos muita saída. Temos uma fraquíssima representação política no segmento, muito fraca. Sim, estou vindo da reunião da NTT, falo isso com o presidente nacional das sindicatos de transporte e o presidente da confederação que estava conosco também, Wander Costa e Eduardo Rebus. O presidente da confederação representa carga e ônibus. Os dois estavam nessa reunião com a NTT. Felizmente, o presidente da CNT, da Confederação Nacional, pôde abrir a reunião. E ele comentou, o que vocês estão fazendo com as multas aí é um absurdo, isso não tem cabimento, vocês têm que tomar alguma providência, vocês têm que parar com isso. Ele abriu com esse discurso. Pô, nós ficamos animados, né? Pô, nós vamos sair daqui legal. Mas não deu muito resultado. Quando a palavra foi para o outro lado, daí ele já tinha saído do painel, a palavra não veio para o debate, por causa do tempo, também não foi permitido perguntas. Saímos como chegamos. Então é esperança, esperança, esperança e acreditar sempre no que você faz e não desistir, por quê? Aproveitando esse gancho, que mensagem que você deixa aí para quem está ouvindo e assistindo a gente aqui? Não desista. Não desista, você é fera, você lutou até agora, não vai desistir agora. É mais um round da nossa luta e no final a gente ganha ou por nocaute ou por pontos. Dessa vez vai ser por pontos, uma luta mais comprida, mas que nós vamos vencer. E vamos sair mais experientes, mais entrosados para que se unamos para um ajudar o outro a ultrapassar essas dificuldades que não esperávamos, não estava no nosso radar. E vamos lutar, pessoal, a gente sempre lutou e quem lutou certo, lutou correto, se deu bem, então não vai ser diferente. Mas vai ser um período que temos que passar, o governo quer assim e nós estamos aí para isso. Tá aí. Desistir jamais. Luiz Alberto Teixeira, presidente da Transcares, muitíssimo obrigado por participar aqui do Podes. Eu que agradeço, espero que tenha atingido a expectativa das tuas questões aí. Estamos totalmente à disposição para sempre trocar ideia e contar o que está acontecendo conosco. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. E esse foi o Podes de hoje. O Podes, que é uma realização e uma iniciativa dos cartórios de protesto. Obrigado e até a próxima. Esse foi mais um episódio do Podes, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.